Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área e nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 22 do vestibular da UFPR, prova de 2025. Aquela questão que envolvia cálculo estequiométrico, uma questãozinha bem tranquila, não é? Mas que você tinha que ter o conhecimento de excesso ilimitante. Agora tem uma coisa que nunca é excesso pra você, sabe qual? É se inscrever nesse canal, porque diariamente você recebe uma dica como essa que com certeza vai te ajudar a passar no vestibular. E já dá aquele joinha no vídeo, não é? Porque nos ajuda a construir cada vez mais conteúdos pra você, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Um dos pigmentos sintéticos mais antigos encontrados em paredes e tumbas e templos egípcios é o azul egípcio, de fórmula CaCuSi4O10. O azul egípcio é produzido pela mistura, moagem e aquecimento de um minério de cobre, Cu2CO3OH2, areia e calcário, conforme representado na equação a seguir. Então a gente pega essa primeira substância, reage com 8 mol de SiO2, reage com 2 mol de carbonato de cálcio e produz essa substância que está aqui, mais o CO2 mais H2O. E ele fala bem assim, ó, em um experimento foram misturados 221 gramas dessa substância aqui, com 600 gramas dessa daqui, com 1000 gramas dessa daqui. E agora ele vai fazer uma pergunta para nós. Vamos ver qual é? Considerando as informações fornecidas e que a massa molar de Cu2CO3OH2 é 221, de SiO2 é 60, do carbonato de cálcio é 100 e dessa substância aqui, né, é igual a 376, qual será a massa do pigmento azul egípcio obtida em gramas? Lembrando, esse aqui é o pigmento azul egípcio. É esse cara que ele quer saber qual é a massa que será obtida. Como é que a gente vai fazer? Eu já anotei aqui, de acordo com o texto, os valores que ele tinha falado. Ele misturou 221 gramas desse daqui, com 600 gramas desse daqui, com 1000 gramas desse daqui. E ele quer saber quanto que será produzido dessa substância. Como é que a gente vai fazer? Estequiometria. A gente vai montar a regra de 3. E para isso nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Sempre nós temos aqui duas linhas, a primeira e a segunda linha. A primeira linha do cálculo estequiométrico você sempre faz olhando para a equação. Como assim, professor? Ué, a equação está mandando 1 desse cara para 8 desse daqui, para 2 desse daqui, para 2 desse daqui. Essa é a proporção em mols. Como o exercício está falando de massa, a gente vai multiplicar cada uma dessas proporções da primeira linha pela massa molar desses caras. Por exemplo, ó, aqui a gente está usando 1 dessa substância, não é? A massa molar desse cara é 221. 1 vezes 221 vai dar 221, ok? Isso está para, vamos lá, cada SiO2 pesa 60, né? Como eu tenho 8 mols, 8 vezes 60 vai dar quanto? 480. O outro, vamos lá, ó, esse cara aqui tem 2 mols na equação, não é? Cada mol pesa 100. 2 vezes 100 vai dar 200. E agora eu vou colocar aqui o produto, não é? O produto da reação é 2 mols desse cara. Cada mol dessa substância pesa 376. O dobro disso vai dar 752. Então vamos por aqui, ó, 752. Nossa, Rui, acabou o exercício? Não, agora que a gente vai fazer o cálculo. Sabe por quê? Essa daqui é a quantidade que a equação manda, né? É a quantidade que a equação manda. Agora, na linha de baixo, eu vou colocar os dados do texto. O que o texto colocou? Ele disse que pôs 221 desse primeiro, tá? Foi uma coincidência ter batido com a quantidade da linha de cima. Ele que quis colocar isso daqui. Pôs 600 desse cara aqui e ele colocou 1000 desse daqui. E ele quer saber quanto que vai ser produzido dessa substância, né? Desse pigmento que ele comentou por aqui. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente trabalha com diversas quantidades numa mesma reação, é muito provável que alguma dessa substância ou algumas substâncias estejam em excesso. Como é que a gente vai saber? Criatura, presta atenção porque nessa questão está muito óbvio, tá? Geralmente a gente faz uma multiplicação cruzada. Como assim, professor? Eu multiplico esse por esse e ponho o resultado embaixo. Multiplico esse por esse e ponho o resultado embaixo. Tudo bem? O que der o resultado maior está em excesso. O que está menor é o limitante. Só que nesse caso você nem precisa disso. Sabe por quê? Para e pensa aqui comigo, não é? Ó, 221 gramas, tá? Precisam de 480 desse. Agora, ele pôs exatamente quanto? 221 gramas. Concorda? Se ele colocou exatamente 221 gramas, eu precisaria ter posto 480 desse daqui. Mas ele não pôs essa quantidade. Ele pôs muito mais, não é? Ele pôs 600. Portanto, esse cara que está aqui
ele está em excesso, tudo bem? Com certeza era para ter posto 480, ele pôs 600. Qual que é o excesso que ele pôs dessa substância? É a diferença entre os dois, não é? 600 menos 480, né? Tem 120 de excesso. Eu só pus por curiosidade para você. Você não precisa saber quanto que é o excesso. Só tinha que entender que esse cara aqui não está mandando em nada, porque é o reagente em excesso. Mesma coisa, ó. 221 precisam de 200 gramas de carbonato de cálcio. Como ele pôs 221, ele precisava ter posto 200 de carbonato de cálcio, mas ele colocou 1000, ele pôs muito mais. Portanto, esse cara aqui também está em excesso. Esse cara aqui está em excesso. E o excesso é justamente a diferença entre os dois, né? 1000 menos 200, que vai dar 800 gramas. E mais uma vez eu estou colocando isso daqui por pura curiosidade, porque você não precisava saber quanto que tem de excesso. Só precisava entender o seguinte, esse cara foi colocado a mais do que deveria, e esse daqui também. Portanto, quem é o nosso reagente limitante? O reagente limitante é essa primeira substância que está aqui, ó, o CO2-CO3-OH2. E para um pouquinho e analisa na reação. Se ele pôs 221 gramas, ele colocou exatamente a quantidade que mandava a estequiometria. Então, ó, se a estequiometria mandava produzir 752, é porque a gente vai produzir exatamente quanto? 752, porque ele colocou exatamente a quantidade correta. Portanto, a nossa resposta aqui vai ser a letra C. Você nem precisava ter feito conta nenhuma. Bastava ter feito essa análise que a gente fez aqui em conjunto. Bacana, não é? Questão bonitinha, isso que eu acho legal. A universidade não cobra o número difícil para você fazer. Ela cobrou um raciocínio. Se você teve esse raciocínio, você conseguiu matar a questão rapidinho. E é isso que a gente espera de você, ok? Se ficou alguma dúvida, já comenta aqui embaixo, deixa um comentário que pode ter certeza que eu vou responder para você. E mais, criatura, se inscreve no canal. Se inscreve porque diariamente conteúdos como esse aparecem por aqui e com certeza vão te ajudar a passar no vestibular, ok? Espero você na próxima questão.